tantos anos, muitas pessoas só receberam o toque de poder de Deus. Não reconheceram Ele. Não fizeram aliança com Ele. O que isso pode nos ajudar no final? Só ser curado? Depois você adoece novamente. Lázaro foi ressuscitado, mas depois morreu novamente. Deus está oferecendo não só cura, não só bênção, mas a vida eterna. Uma aliança verdadeira com Ele. Porque Ele falou, aquele que se envergonha de mim, diante das pessoas, quem não me reconhecer, diante do Pai também eu não vou reconhecer essa pessoa. Não adiantou nada eu ter curado ela. Não adiantou nada eu ter abençoado, derramado um toque de poder, liberado uma unção poderosa, abrido portas para ela, derrubado os inimigos, cancelado maldições, porque Deus faz isso, aleluia por isso. Tudo isso é para nos facilitar a enxergar o tanto que nós precisamos do Senhor. É uma necessidade, meu irmão, que não é uma necessidade básica, é uma necessidade essencial. Abre aí em Salmo 42. Você vai entender. O que Deus tem falado para nós é que sim, aqui tem muitos sinais, Deus já curou muitas pessoas, já libertou milhares. Quem aqui que está aqui conhece alguém que já foi curado aqui na igreja? Amém. Foi liberto. Amém. Então, significa que Deus faz esses milagres aqui, abençoa pessoas aqui. Mas você percebe que Ele sempre nos faz falar que não é só isso. Isso ajuda você a o quê? A continuar. Deus, presta atenção, quando Jesus chamava as pessoas se reuniam, Ele ia fazer o quê? Ensinar sobre o reino de Deus, sim ou não? Ou Ele ficava lá contando piada? Não, Ele ia ensinar sobre o reino de Deus, sobre a volta do Messias, sobre a manifestação eterna do reino de Deus. Não é verdade? Mas aí chegavam pessoas doentes, pessoas com problema, endemoniados. O que Ele fazia primeiro? Primeiro Ele curava. Por que Ele fazia isso? Bondade, irmão. É simplesmente bondade. Deus é bom. Por isso Ele fazia isso. Então Ele se compadecia do sofrimento, né? Libertava das mãos do diabo, libertava de doenças, libertava, abençoava as pessoas, alimentava quando precisava, né? Multiplicava os pães. E depois Ele começava a ensinar sobre o reino de Deus. Ele falou, gente, isso aqui é só o começo, isso aqui é só para vocês ficarem bem no momento, porque cada dia é o seu próprio mal, né? Ele fala, todo dia a gente tem que viver os problemas daquele dia, sim ou não? Não é verdade? Então, naquele dia, naquele momento, aquela pessoa estava doente, o Senhor curou, abençoou, fortaleceu, libertou. Mas agora vamos falar do que é eterno. Agora vamos falar o que vai além desse corpo físico seu. Agora vamos falar o que vai além da sua vida terrena. Agora vamos falar do objetivo que eu estou aqui, no caso Jesus falando. Por que eu deixei a minha glória e vim até aqui? Falar face a face com vocês. Vencer o que vocês não podem vencer. Que é o pecado, a morte, o diabo, o mundo. Foi isso que Jesus fez. Para se revelar como o quê? A Bíblia diz o tempo todo que Ele é a nossa fonte de vida. Tem até a igreja, a fonte da vida. Tem até a igreja, por quê? Porque está na Bíblia. Quando não é a fonte da vida como água, Ele fala, eu sou a videira verdadeira, que supre os ramos. Ou seja, Ele está querendo dizer o quê? Que é nele que vem todos os recursos que precisamos. Isso inclui, meu irmão, quando eu falo recursos, você já, não sei se você está pensando que é só coisas naturais, mas também naturais. Mas recursos espirituais, recursos financeiros, recursos de ideias, de sabedoria, de bênção, de portas abertas. Ou seja, todos os recursos de Deus vêm sobre quem está inserido em Cristo. Porque aquele que recebe o milagre, como os 10 leprosos, eram 10 leprosos. Todos eles estavam com a mesma doença, sim ou não? Lepra, nos 10. Eles estavam nas mesmas condições. Jesus curou todos eles. Todos foram embora felizes, mas um resolveu voltar e reconheceu a Deus. Reconheceu a Jesus. A Bíblia diz que ele o adorou. Reconheceu como Messias. Não só como um cara legal que o curou. Um cara que tem alguns truques, né, digamos assim, especiais, que pode curar pessoas.
Não, ele voltou e reconheceu Jesus como Senhor. Você é o Messias. Se curvou diante de Jesus, adorou a Jesus. Esse reconheceu. É isso que o Senhor tem nos chamado, para ser discípulos, para termos aliança e para termos a vida eterna e todos os recursos do céu. Amém? Amém, igreja? Olha só, 42, vamos ler o 1 e o 2. Diz assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim, por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Amém? Só até aqui por enquanto. Aleluia. O salmista falando, olha, igual a corça anseia, aqui diz águas correntes, tem lugar, águas do rio, depende da tradução. Mostra que é como se fosse um rio, assim como Jesus também se apresenta, como a Bíblia também fala sobre Jesus, que Ele é o rio de águas vivas, que é o Espírito de Deus, sim ou não? Não é verdade? Aqui está falando, olha, assim como a corça precisa, anseia, tem sede, é uma necessidade essencial para esse animal. É um animal bem frágil. Tem algumas coisas aqui que eu vi hoje sobre essa passagem. Tem música, tem tudo. Olha, a corça tem sede, ela vai atrás de água. O objetivo da vida dela, a busca desse animal é por água. O sentido da vida dele é buscar água, sabia disso? É buscar água. Tem alguns motivos. Para matar a sede? Também. Matar a sede. Matar ou saciar algo que é essencial. É isso que Deus está falando para a gente. Nós precisamos entender que nós precisamos de Deus de uma maneira essencial. Não é uma coisa que tipo assim, se der eu busco. Se der eu oro. Se der eu leio a palavra. Não, meu irmão. É uma necessidade diária, verdadeira, assim como a água é para esse animal, para a corça. Assim como a água é para nós também. A comida, a bebida. Precisamos. Quem comeu hoje? Levanta a mão. Por que você comeu? Porque é gostoso também, né? Mas porque você precisa, sim ou não? Ou você não precisa? Ou você faz fotossíntese? Quem não precisa de comida, levanta a mão. Todo mundo precisa, não é verdade? É uma necessidade. Tem até a hora do almoço no trabalho. Para quê? Para o cara ir lá comer e voltar para o trabalho, para trabalhar mais. Não é verdade? Não é verdade? Se você trabalhasse do começo do dia até a noite sem comer, ia ser prejuízo para as empresas, porque você chegaria 2 horas, você já não ia aguentar fazer mais nada. Então tem o tempo, tem até um vale, né? Tem um lugar que dá um vale-refeição, come bastante, vem trabalhar, volta para o trabalho. Por que isso? Porque nós precisamos nos alimentar. É essencial para a nossa vida bios, para o nosso corpo. Quem sabia que você tem um corpo espiritual? Levanta a mão, deixa eu ver. Existe um corpo espiritual. E esse corpo espiritual precisa de alimento como o corpo natural, sim ou não? Qual que é o alimento do corpo espiritual? O próprio Senhor. O próprio Espírito de Deus, ou seja, o próprio Cristo é este alimento. Como é que eu vou comer? Como é que eu vou beber de Cristo? A palavra de Deus diz que Ele é a palavra. Sim ou não? João capítulo 1, quem já leu isso? Ele é a palavra se fez carne, a palavra se revelou, a palavra está aqui, ó, o alimento aqui, ó. O alimento é a palavra de Deus. O alimento é o Espírito Santo de Deus. Por isso que você não precisa ter pressa. Quando você se reúne aqui, eu não sei como é que é a ssua vida espiritual, o seu dia a dia, devemos ter essa vida espiritual. Porque assim como nós comemos, almoçamos, jantamos para manter o nosso corpo e a nossa saúde, também manter, sim ou não? Os alimentos não ajudam também a manter a nossa saúde? As vitaminas, na verdade, os sais minerais, não ajudam com a sua saúde? Então você precisa se alimentar para que tenha também saúde, força, né? Consiga pensar direito e também ter saúde. A mesma maneira é o espírito. A vida espiritual precisa de alimento para ter saúde. Você precisa se alimentar, mas você não precisa ter pressa de sair da presença de Deus, porque a presença de Deus nos alimenta. Quando eu falo contemple, fique mais.
é para você se alimentar dele. Muitas pessoas, isso eu já perguntei muitas vezes, acontece comigo, você está fraco, você está triste, acontece alguma coisa, recebe uma seta, né? Porque lá fora tá demais. Não sei como é que é o seu dia, eu sei que quarta-feira sempre é um dia difícil, a pessoa vem do trabalho, vem dos problemas, pegou trânsito, o ônibus atrasou, o carro furou o pneu, tem muitos problemas, chega aqui já carregado, mas é para isso mesmo, a quarta-feira é um pit stop, para você vir, ouvir uma palavra de Deus para a sua vida, para você continuar firme, porque não adianta nada você desviar no final, você precisa perseverar, a Bíblia diz isso, perseverança. Eu escuto demais, a minha vida piorou, eu comecei a seguir a Deus, comecei a ler a Bíblia e ficou mais difícil, agora parece que fechou as portas, meus parentes ficaram com raiva, meus amigos foram embora. Irmão, persevera. Persevera. A palavra de Deus diz que existe uma coroa para você. Existe recompensa. Você não está perdendo, você está ganhando, essa é a verdade. Não caia nessa mentira, isso é guerra espiritual, é seta do inferno, que você está perdendo, que você está perdendo as coisas, você não está perdendo nada, você está ganhando a vida, você está ganhando a graça, a presença de Deus, você ganhou um Pai. Aleluia. Então, muitas vezes as pessoas vêm para cá e recebem a unção de Deus. A ideia é essa mesmo, você vir para beber, para se encher, para sair cheio de fé, de confiança, para que amanhã seja um dia diferente. Você renovado, fortalecido, cheio de fé, mas você precisa entender essas coisas. Você veio aqui para receber? Veio, mas também para ouvir, para entender, para discernir as coisas. Para entender o que Deus está falando, porque eu tenho conversado com o Rosemir aqui. E ele estava falando para mim, Claudemir, está muito perto a volta de Cristo. As profecias se cumprindo, não dá mais tempo para nada. Ele é meio acelerado, né, você sabe. Mas eu acredito nele. A gente olha para as coisas, não tem mais condições, irmão. O negócio está afunilando. Não dá mais para brincar com as coisas de Deus. Chegou o tempo. Chegou o tempo de separar mesmo, né, os que são dos que não são. Não seja aquele que Jesus disse na parábola, que vai ficar à esquerda. Ele disse que vai separar, quando ele se manifestar, vai separar. Vai ficar uns às esquerdas, que ele chama de bodes. Bodes, irmão. Vai ficar no lado esquerdo dele. E a Bíblia diz que as ovelhas vão ficar à direita. E ele vai dizer aos que estão à esquerda que não vão subir, que não vão estar com ele, não vai fazer parte de todo o plano celestial e eterno que ele conquistou. Tudo isso que nós ouvimos a vida inteira será perdido. Não vai ter adiantado de nada viver aqui, ganhado coisas, ou não, perdido, não sei. Mas no final perder a vida, perder o reino, perder a presença, perder Deus. Quem é de Deus, ama a Deus. E aqui está falando, olha, a corça suspira, suspira por água. Irmão, já viu quando você está com muita fome, fome mesmo, e passa perto de uma casa, isso acontece comigo direto, passa perto de um lugar e está um cheiro gostoso, alguém está fazendo uma comida top, não sei, dá até vontade de bater lá e, aqui que mora o fulano, só para ver se rola uma comidinha, tipo, olha que cheiro bom, nossa, lembrou da minha mãe, inventa alguma coisa para ver se ganha pelo menos uma prata. Já aconteceu isso? Já aconteceu com você? De você estar com fome, sentir o cheiro de uma comida num restaurante e ficar, deve ser bom comer aqui, né? A gente passava ali perto daquele sanduíche, lá perto da sua casa, lá, daquela pracinha. A gente passava lá e ficava aquele cheirão de bacon, né? Eu e a Juliana direto, nossa, vamos comer aqui um dia, porque esse cheiro aqui não dá não. O cheiro do sanduíche lá, do pit dog, 3, 4 quadras para frente, você sentiu o cheiro. Eu falei, não, eu vou vir comer aqui. Você está entendendo? Isso é suspirar. É imaginar assim, eu estou com fome, esse cheiro é de algo que pode matar minha fome, e além de tudo, é delicioso esse cheiro. Isso é bom demais. É isso que o salmista está falando, minha alma é como a corça desse jeito. Tem uma fome na alma, e não é só dele. Eu entendi isso aqui hoje. Ele está falando dele, mas não é só a alma dele que tem essa sede. É a alma do ser humano que tem essa sede. O ser humano tem uma sede na alma, irmão, que só Deus
pode saciar. Eu sei que as pessoas, nem todas elas entendem que é a falta de Deus. A maioria pensa que é falta de dinheiro, que é falta de outras coisas, que é conquistar aquilo, comprar aquilo outro, quando eu estiver naquele cargo, quando eu for bem sucedido dessa forma, quando eu casar. Tem gente que pensa que casar, tudo bem, pula. Então assim, quando eu casar, já escutei jovem que fala isso, né? Quando eu casar, eu falo, meu Deus, vai orar, irmão, vai orar, irmã. Sabe o que você está falando, não? Mas você entende? É uma sede que está na alma do ser humano. É uma sede que está na sua alma. Não adianta, mesmo que você não se converta, mesmo que você abandone, mesmo que você não entenda, existe essa sede na alma. E a gente precisa entender que é a falta de Deus. Que nós precisamos ter essa comunhão diária, comer diariamente, falar com Deus diariamente, ficar na presença. A Bíblia diz para andarmos no Espírito. Andar no Espírito, ou seja, conectado a esse Espírito que fala conosco, que está em nós. A Bíblia diz que quem recebeu Jesus, quem já recebeu Jesus aqui? Sabe o que a Bíblia diz, então, já que você recebeu? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita em você, ele está aí, ele está aí. Não adianta ficar orando, Senhor, desce, Espírito Santo, desce, Espírito, já está em você. É a Bíblia que diz, está aí dentro de você, mas por que eu não escuto? Aí entra uma outra história. Pode ser que seu ouvido espiritual está fraquinho, falta de comida. Eu, quando faço jejum maior, a minha visão começa a ficar ruim. Não enxergo direito. Né? Alguém já teve vertigem de fome, assim, passou fome, assim, estava com fome demais e deu aquelas variadas? Falta de alimento. Aí não escuta direito. Aí não entende direito, não vê direito. Aí vai andar, como Jesus disse, na escuridão. Por quê? A escuridão porque está de noite? Não, porque os olhos não estão enxergando, está escuro. Falta de alimento, falta da palavra, falta da comunhão, falta de beber do Espírito Santo, de receber poder de Deus. E é de graça, é diário. Quem anda na unção, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem anda na direção e na unção não cai. Não cai. Pode levantar quem for que não cai. Não cai. Deus dá ordem aos anjos, Deus muda a história, Deus muda a circunstância. Lembra lá da história de Esther? Que o cara lá, esqueci o nome, queria enforcar o... Como é que é o nome? Isso. Tentou enforcar. Quem já viu essa história? Tem até filme, novela, desenho animado, gibi. Isso aí mostra o quê? O cuidado de Deus, meu irmão. Às vezes você nem sabe, você acha mesmo, presta atenção. Você acha que os livramentos que Deus te dá é só os que você viu? Você acha que você só foi livrado quando você viu? Meu irmão, Deus me deu uma revelação e é para você também. Deus te livra toda hora. Se não fosse Deus na sua vida, o diabo já tinha te destruído em 5 segundos. É Deus que não deixa, é Deus que te livra. É as orações da sua esposa, da sua mãe, do seu esposo, do seu filho. Alguém orando por você. E a guerra espiritual o tempo todo, ó, anjo, demônio no seu vácuo. Por isso que Jesus está mandando te falar isso hoje. Existe uma sede na alma, meu irmão. Ela só sacia em Cristo, só sacia pela palavra, por Ele, na presença dEle, junto com Ele, junto da igreja. Tenho que falar isso, não é religião que eu estou falando, não é religiosidade. Precisamos estar inserido dentro do corpo, faz parte também da vida espiritual saudável. Imagina um membro fora do corpo, ele vai ficar saudável? Uma orelha caída no chão, ela serve? É uma orelha, sim ou não? É uma orelha? É. É um membro? Também. De um corpo? Também, mas está fora. Deu ruim, nem vai escutar, não vai servir. Ainda vai apodrecer. Então, estar na igreja ou junto com os irmãos, por mais difícil que seja, eu falo isso sem medo, eu sei que é mesmo, mas é para ser assim. A igreja é obra do Senhor, Ele sabe que é difícil, Ele fez de propósito, para você crescer, para você amar, para você ser parecido com Cristo, porque Jesus aturou aqueles apóstolos, que eu vou falar uma coisa para vocês. Aquilo ali, eu leio a Bíblia e falo, o que é isso? Como é que Jesus aguentou esses caras, mano? Jesus ensinando, olha, eu vim do céu, sou perfeito e aguento, escuto, tenho paciência, oro, intercedo por eles.
O que mais me chamou a atenção foi que ficou 3 anos e meio com Jesus, vendo tudo que Jesus faz. No dia da última ceia, você pode ler lá nos evangelhos, você pode ler lá, presta atenção nos detalhes. Na última ceia, ou seja, no último dia, depois de 3 anos e meio com Jesus, aprendendo, vendo Jesus andar sobre as águas, ensinando sobre o amor, sobre o perdão, sobre ser humilde, como amar o próximo, como colocar as coisas do próximo até mesmo na frente das suas. Jesus fala, eu vou falar para vocês, na última ceia, alguém vai me trair hoje. Aí começa uma discussão lá. Lê lá para você ver. E eles começam a discutir quem que é o maior deles. Começa a discutir quem que é o discípulo maior. Jesus já tinha ensinado isso para eles antes. Isso não tira a paciência? Pensa comigo. E para terminar, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É a vida de Cristo que nos dá vida. Quanto mais a gente bebe, mais vivo, mais abundante da vida a gente vive. Mais abundante das coisas espirituais e eternas a gente vive. Eu posso falar uma coisa para vocês aqui. Que eu entendi que todo o problema do ser humano, todo o problema, eu posso colocar todo, é a falta de Deus. É a falta de Deus que nos traz os problemas. Quando a gente vai ficando vazio, os problemas começam a ficar maiores. Quando a gente vai ficando vazio, a gente começa a tomar decisões erradas que nos traz problemas. Quando a gente começa a ficar vazio, os recursos do céu que eu falei que nós temos acesso por causa de Cristo, a gente começa a não conseguir tocá-los mais. Perdemos os recursos. A falta de Deus é o problema do ser humano. Quanto menos a gente está bebendo, se alimentando, mais problema nós vamos ter. E mesmo que o problema não se resolva quando você está cheio de Deus, aquilo não te atinge. Aquilo não tem o impacto que tem quando você está vazio, quando você está distante, quando você não está bebendo e comendo a bebida e a comida do Espírito Santo. Aí você compara isso com o natural. Quando você não se alimenta direito, até uma gripezinha te derruba. Um ventinho do final da tarde te gripa. Todo mundo normal, sem camisa, ou de regata, e você, como não alimentou direito, está com a imunidade lá embaixo, pega um ventinho e já sai doente. Ai, estou passando mal. Por quê? Não tem alimento, é fraco espiritualmente, não aguenta mesmo não. Eu costumo falar que qualquer capetinha te derruba. Vem um capetinho e passa a rasteira em você. Porque você não está entendendo onde você está, a batalha que você está vivendo. E para terminar, por que a corça anseia tanto por águas? É só por causa da sede? Será que é só porque ela quer beber bastante água, porque ela tem muita sede? É um animal que dá muita sede, e a água sacia, é bom, não é? Mas hoje eu descobri uma coisa a mais. Não é à toa que o salmista usou esse exemplo. A corça, segundo os estudos, né, que eu fiz no Wikipédia lá, ela tem um cheiro muito forte, peculiar. É um cheiro muito peculiar deste animal. E o predador dela, desse animal, corça, é um lobo lá, uma espécie de um lobo. É um predador dela. Sente o cheiro dela quilômetros. Esse cheiro forte vai quilômetros no narizinho do predador. E a água também serve para ela, quando ela está sendo ameaçada, ou percebe que o predador está se aproximando por causa do cheiro dela, que denunciou a sua localização, ela mergulha na água corrente, ou seja, no rio. Ela não só bebe a água, ela mergulha na água, fica só o focinho para fora, e aquilo despista o seu predador. O cheiro, né, é coberto pela água corrente, e a água corrente confunde os predadores. Ou seja, ela fica invisível para o predador. Fica invisível para o inimigo. Sabe o que eu quero te falar, meu irmão? Quando você mergulha no rio de Deus, mergulha em Deus, você se torna invisível para o inimigo. O inimigo não pode tocar, ele não vai nem te achar, ele não vai saber cadê você, porque a Bíblia diz que aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente.
Você está escondido em Deus, não é à toa. Nada na Bíblia é por acaso. Não é para ficar bonito, não são frases de efeito. Para você ver, tem sentido as coisas. São comparações lógicas. Mas você tem que mergulhar em Deus. Quem sabe o que é batismo? Batismo é mergulhar. A palavra batismo é mergulhar. Quando fala batizar no Espírito Santo, é mergulhar no Espírito Santo. É mergulhar em Deus. E é uma necessidade essencial, até de sobrevivência. Não é uma coisa que podemos, se der eu faço, se não der eu não faço. Não, é necessidade. O inimigo, o predador, está pronto a nos pegar. A Bíblia diz isso, não estou inventando. O leão, né, o diabo, semelhante a um leão, semelhante. Rugindo como, né, parecido com um leão, ao redor das pessoas, buscando alguém a quem ele possa tragar. Quem ele possa, nem todo mundo ele pode. Pegou? Mas quem ele pode, ele traga. Quem que ele não pode? Quem está invisível, quem está mergulhado nos rios de Deus, entenda isso. É necessidade. Não é só para ficar bonito. Não é só porque, se der no culto eu vou, se der amanhã eu leio, irmão, é a sua vida. Não é a minha cuido eu. Eu já entendi isso. Já tenho feito. E é desse jeito que eu estou falando. Realmente, quando você está mergulhado no Senhor, o Senhor dá jeito de te salvar, de te abençoar. Mas todas as vezes que eu vou ajudar alguém, que a pessoa está com muitos problemas, você vai perceber que ela deixou de fazer essas coisas. A gente deve ajudar? Deve ajudar, claro que sim. Podemos ajudar, mas temos que trazer de volta a pessoa para quê? Para o caminho que ela caiu, para o caminho que ela tem que seguir. É cada um que tem que alimentar, é cada um que tem que viver a sua vida espiritual. Para que no final, meu irmão, você seja vitorioso em todas as coisas. Amém? O inimigo, né, o diabo, anda como um leão ao derredor. Rugindo, né, te assustando. Rugindo para quê? Assustando. As pessoas têm medo do diabo. Tem mesmo. Muitas pessoas têm medo do diabo. E até isso a Bíblia nos ensina a não ter, sabia? A Bíblia diz temer o Senhor. Até o temor é de Deus. E o diabo quer roubar. A gente tem que temer mesmo. Sabe o que a gente tem que temer? É como diz a palavra, cair na mão do Deus Altíssimo. É disso que nós temos que temer. De estarmos atravessados, errados, negligentes com as coisas de Deus. Aí sim temos que temer. Não é temer o diabo, não é temer o vulto que você vê de vez em quando. Não é isso, nós temos que repreender em nome de Jesus, levantar sua mão e falar, sai daqui em nome de Jesus. Expulsar da sua casa, você que tem autoridade. Agora temer o Senhor, o juízo de Deus. Temer é não ser encontrado nele. É nisso que nós temos que temer. Temer não está mergulhado nele quando vier o lobo. É mergulhar em Deus, no poder de Deus, e viver para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu? Entendeu? Sim ou não? Aleluia. Vem aqui todo mundo para frente, vamos orar.